Uma feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos. E eu disse para vocês que nós iríamos tirar um tempinho, sempre antes de estudarmos a lição do dia, para desvendarmos algumas questões que são pertinentes e importantes no Evangelho de João. E eu gostaria de destacar 3 coisas que eu e você, que nós devemos saber do Evangelho de João. E antes de apresentar os 3 tópicos, eu gostaria de dizer a você o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas são tradicionalmente rotulados como os evangelhos sinópticos, conforme nós já colocamos anteriormente. E ele nos fornece uma sinopse do nascimento, da vida, do ministério, da morte, ressurreição e da exaltação de Jesus como Messias, prometido por Deus, e a salvação única que ele garantiu. Não são evangelhos diferentes, mas o depoimento das 3 testemunhas oculares, apostólicas de Jesus, de sua pessoa única e dos eventos que garantem a redenção da humanidade. Portanto, quando a gente chega no Evangelho de João, fica de imediato evidente que, embora trate do mesmo assunto, ele tem um ângulo distinto. Em vez de fornecer uma sinopse da vida e da obra de Cristo, oferece uma visão geral, seletiva, destacando os elementos que definem quem é Jesus e o que diferencia como aquele que pode ser. Então, ele traz em Cristo uma visão, né, da divindade de Cristo. E, meus queridos, João, ele identifica isso como chave para a compreensão do seu evangelho em seu final. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo terás vida em seu nome, porque ele é vida, né? E ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E só quem tem vida é Deus para dar ao ser humano. Isso nos leva a 3 características fundamentais do Evangelho de João que destacam a importância daquilo que foi dito. Primeiro, João inclui o depoimento de testemunhas oculares de que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai ressaltar isso. Outro ponto, João inclui milagres que testificam que Jesus é o Filho de Deus. Então, os milagres que é apresentado no Evangelho de João vai garantir, vai confirmar a divindade de Jesus. E terceiro, João inclui o sermão do cenáculo para nos dar uma visão da missão de Jesus. Só voltando ao tópico 2, meus prezados, vejam como é importante, por exemplo, o milagre da ressurreição de Lázaro, que é destacado apenas no Evangelho de João, né? E esse milagre da ressurreição de Lázaro, ele é muito importante para que nós pudéssemos destacar um milagre tão importante, porque, veja, todos os outros milagres estão calculados ali 24 horas, mas esse milagre é do 4º dia. E assim, ele destaca muito bem a divindade de Jesus, o poder que ele tem como Deus, como Emmanuel, como Deus conosco. O terceiro tópico, conforme nós falamos, já inclui o sermão do cenáculo para nos dar uma visão da missão de Jesus. Se você pegar do capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, vai exatamente nos trazer exatamente essa retórica. E esse sermão, ele é maravilhoso. E no capítulo 14, versículo 1 do versículo 3, diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que Deus, ele nos abençoe agora para estudarmos o Evangelho de João, a lição número 3, que vai ser uma lição maravilhosa, que vai abordar a divindade de Jesus a partir ali do capítulo 1 do Evangelho de João. Vem comigo no estudo da lição e que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado a todos e a todas, pessoal aí bacana, pessoal amigo. Para nós é um motivo de grande alegria e grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da Bíblia Sagrada. E estamos estudando a lição número 3, que tem como título a história de fundo, o prólogo, né? Então, nós iremos contextualizar o estudo ali no Evangelho
no Evangelho de João, no capítulo 1. E o capítulo 1 do Evangelho de João é um capítulo extremamente importante, né, porque ele traz exatamente a tônica daquilo que será abordado em todo o capítulo. E no capítulo, em todo o livro, e no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outras traduções, nós temos, né, a mais conhecida, essa é a tradução, a NVI, né? Em outras traduções diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só para que a gente possa distinguir as devidas traduções. Essa Almeida revisada é exatamente que traz esse texto da forma que eu falei. Para tanto, meus queridos, a história de fundo do Evangelho de João, né, o prólogo do Evangelho, apresenta duas características que superam os demais evangelhos. Primeiro, o saber teológico, o seu caráter teológico e o seu caráter devocional. Então, João consegue ali no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3 e o versículo 14, apresentar o caráter teológico, a perspectiva divina, garantindo a todos nós o conhecimento e o entendimento sobre a divindade de Jesus. E o caráter devocional, quando ali em João capítulo 3, versículo 16 e 20. E o versículo 16, né, que ela traz uma devoção, mas também com profundidade teológica para todos nós, quando diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João não se limita a narrar simplesmente a vida de Jesus, mas também ele traz reflexões sobre a história, de maneira implícita e explícita sobre Jesus Cristo. Além disso, João enfatiza quem é Jesus, e não somente o que Jesus ele fez. Então, isso é extremamente importante, conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer Jesus é tudo. E João exatamente dá esse foco importante no cenário do entendimento e do estudo do livro. No primeiro tópico da lição, no princípio, o Logos divino, a palavra divina, o prólogo de João, ele nos traz verdades fundamentais a respeito de Jesus. Pelo menos 3 verdades ele coloca ali para a gente. Em primeiro lugar, ali quando ele diz no capítulo 1, no princípio era o verbo estava, o verbo era Deus, ele nos garante que Jesus, ele é Deus. E ele, no versículo 3, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então, mostra que ele é Deus e mostra também que ele é criador. No capítulo 1, no versículo 2, é importante nós fazermos essa leitura, porque essa leitura ela vai fundamentar muitas coisas que muita gente que é negacionista, aquilo que é revelado da palavra de Deus, especialmente sobre Jesus, muitas vezes aborda. Veja, o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, e no verso 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, aqui fica para todos nós claro que Jesus, ele é eterno. Ele é eterno. Então, ele é Deus, ele é criador e ele é eterno. Nos demais evangelhos, Jesus nasce. Em João, ele encarna. Você vê os 3 evangelhos, que são os sinópticos, né? Mostra um Cristo que nasce, e aqui um Cristo que encarna. Mostra a natureza divina de Jesus Cristo. No próximo tópico da lição, a palavra se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, notai bem o que diz o texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Olha que coisa importante. A palavra glória é empregada aqui em relação a Jesus Cristo. Ou seja, o que nós podemos dizer, Jesus Cristo manifestou a glória em sua vida. Esse é um primeiro ponto a destacar. Outra coisa, Jesus manifesta a glória do Pai Celestial. E terceiro, Jesus transferiu aos discípulos a sua glória. Então, veja bem,
Jesus manifestou a glória, a sua glória em sua vida, ele manifesta a glória no Pai Celestial e ele transferiu aos seus discípulos a sua glória. Bom, os judeus amavam a ideia de Shekinah. Ela é a palavra usada para designar a presença visível de Deus na antiga dispensação no santuário aqui da terra. O Shekinah era a presença de Deus ali no Santo dos Santos do santuário aqui da terra que existia. A glória que estava em Jesus, que o rodeava e agia através de Deus, é a glória de Deus, porque ele é Deus e ele transfere essa glória para o ser humano. É de fundamental importância que nós compreendamos isso para nós entendermos a natureza divina de Jesus. Terceiro tópico da lição, ouvindo ou não a palavra. Em João capítulo 1, versículo 9, vou ler aqui o que nos diz a palavra, diz o seguinte: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Veja que coisa maravilhosa aqui. João, ele emprega, no capítulo 1, versículo 9, que nós acabamos de ler, ele emprega uma palavra muito significativa para descrever Jesus. Ele é a luz verdadeira. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Né? Então, Jesus, ele vai iluminar as trevas que existem na vida de uma pessoa. E o que é que acontece? Sua vinda dissipou as sombras da dúvida. A sua vinda ao mundo tirou toda a dúvida do ser humano, iluminou a mente e o coração da humanidade. É o cumprimento daquilo que estava revelado. A sua vinda dissipou as sombras do desespero. Você pode ter certeza de que Deus está contigo. Deus ele vai iluminar a tua vida, o teu caminho, a tua história, o teu trabalho, a tua família. Ele não vai deixar em trevas. Outra coisa importante, sua vinda dissipou as trevas da morte, porque Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A frase que nós gostaríamos de destacar aqui, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, contém toda a tragédia do mundo. Aconteceu há muito tempo e continua acontecendo em nossos dias. Aquele que pode dissipar a dúvida, o desespero e a morte é negado pela humanidade que precisa dele exatamente para tirar a humanidade dessa condição. Mas, infelizmente, as pessoas negam, não muitas vezes em palavras, não muitas vezes na mensagem, mas negam na sua vida aquilo que ele pode fazer como aquele que é a luz do mundo. E o próximo tópico da lição, temas recorrentes, fé e incredulidade. Ainda no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz o seguinte, 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é maravilhoso aqui esses dois versículos, veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós já destacamos. Né? Então, aqui nós podemos notar os contrastes que pode crer versus não crer, porque ele veio, né, para o que era seu e o seu não recebeu. Então, crer versus não crer, receber versus não receber, submeter versus não submeter. E nós vivemos num mundo de contradição. Né? Ele veio para determinar, para salvar, para trazer um diferencial, né? Mas as pessoas não creram naquilo que ele revelou, naquilo que ele pode fazer. E, meus queridos, o que nós temos feito, né, diante de uma verdade tão maravilhosa, ou vamos demonstrar fé, ou nós vamos demonstrar incredulidade, a escolha de cada um de nós. É um tema, o último tópico da lição, um tema recorrente, a glória. Agora, no versículo 14 do Evangelho de João, ainda no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui ele está afirmando, ele não está negando, ele está afirmando a divindade de Jesus. Ou seja, aqui nesse versículo 14 do capítulo 1, Jesus esse texto aqui é considerado um dos versículos mais importantes do Novo Testamento. E você poderia perguntar por quê? Porque ele contém palavras-chave que são centrais para o pensamento de João e formam a base de toda a sua mensagem.
né? E o que é que isso vai trazer para a gente? A primeira palavra é graça. Vamos analisar aqui. O verbo se fez carne, habitou em nós, cheio de graça. Aqui no grego, a palavra graça é charis, né? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Cheio, e aqui é cheio de graça. Ou seja, e que maravilha, né? Isso aqui, cheio de graça. Jesus, ele está te concedendo a graça. Você está demonstrando para mim, para você, o carisma dele, o cáris dele, para mim e para você, a sua salvação. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então, primeiro, ele demonstra, a primeira palavra é graça. A segunda palavra, cheio de graça e de verdade. É deteia a palavra verdade. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é cheio de graça e de verdade. E a terceira palavra que nós temos aqui, né, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele está reafirmando, a terceira palavra é glória, que em grego é doxa. Ou seja, o que é que nós poderíamos dizer? Quando o texto nos afirma a graça, a verdade e a glória de Deus. A glória de Deus não é a de um tirano despótico, mas sim o esplendor do amor, o esplendor da bondade, o esplendor do carinho, o esplendor de tudo que Deus ele fez para todos nós. E, meus queridos, e diante do qual, desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia, nos prostramos, não em terror objeto, mas perdidos em assombro, amor e louvor. Então, é isso que exatamente nós precisamos entender dessa graça, dessa verdade e dessa glória que é revelada a todos nós. Que Deus nos ajude, que esse tema recorrente da glória de Deus, ele seja importante nós sabermos para garantirmos a nossa compreensão de que a divindade, de que Jesus, ele é Deus, de que ele é Emmanuel, Deus conosco, a presença dele nos garante isso, e que ele não é uma criatura criada por Deus, como alguns procuram dizer. E nesse sentido, que essa lição no capítulo 1 possa ser reafirmada e garantida para todos nós, e em nossa compreensão, a divindade do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós nesse momento. Que essa lição possa nos trilhar a convicção de que Emmanuel esteve aqui, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, de misericórdia e de amor. E que o Senhor continue nos abençoando sempre. Convido você neste momento para que nós possamos fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos porque de uma maneira grandiosa, de uma maneira extraordinária, tu nos criaste, tu nos formaste. Te pedimos, Senhor, que nos dê a direção do teu Santo Espírito, que permita, Senhor, que nós possamos conhecermos e reconhecermos a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, todos os atributos de um Deus que se dispôs a vir a esse mundo para salvar a humanidade. Abençoe a cada pessoa que neste sábado acompanhou a nossa lição. Abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.